1 Samuel capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 11. É uma oração da nossa amada irmã Ana. E nós iremos pensar nessa oração. Essa oração que está mais do que manifesta a soberania de Deus sobre tudo. É sobre isso que eu vou pregar nesta manhã. A soberania de Deus sobre tudo. Como é especial, como é glorioso ouvirmos dos lábios de alguém uma oração que manifesta, que tem cheiro de soberania de Deus. De uma alma que está completamente certa da soberania de Deus. Quieta na soberania de Deus, alegre na soberania de Deus, fortalecida com a convicção da soberania de Deus, da grandeza de Deus, do senhorio de Deus. Essa oração é exatamente a manifestação de um coração que experimentou de perto o poder de Deus, que viu de perto o que Deus é capaz de fazer, e ela expressa tudo o que ela vivenciou, ela expressa tudo o que ela experimentou, e tudo que ela aprendeu, porque eu lhe digo, como a dor ensina, como os caminhos difíceis ensinam. Quantas pessoas que conhecem Deus na dor da realidade da vida. Quantas pessoas que se aproximam de Deus e têm uma visão mais ampla, uma visão mais correta, uma visão mais profunda, uma visão mais poderosa de Deus, exatamente, não nos momentos fáceis, mas nos momentos mais estreitos, nos momentos mais sombrios, nos momentos mais escuros, nos momentos mais complicados, nos momentos impossíveis da vida. São nestes momentos que a vida aprofunda, que as raízes se aprofundam, que a raiz da fé engrossa, que você se torna uma pessoa musculosa espiritualmente, uma pessoa que a sua fé é mais profunda em Deus e mais profunda nas Escrituras. É como disse Jó, depois de toda a prova que ele vivenciou, Jó chega a uma conclusão: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e pensei que tudo podes. Veja, ele pensei que tudo podes. Eu aprendi que não há impossível para Deus. Eu aprendi que Deus é soberano. Eu aprendi que Deus é poderoso. Eu aprendi que Deus é Senhor. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Vamos fazer a leitura desse texto. Foi nesta conclusão. O capítulo 2 é a conclusão. É a ideia que a alma de Ana passou a ter a respeito de Deus. Diz assim: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus e dá sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o Senhor que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Elcana foi-se para Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor
perante o sacerdote Eli. Veja, queridos, esse texto é muito conhecido. É uma história de um casamento cheio de dores, de angústias. Porque na verdade Ana era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. Deus havia cerrado a madre de Ana, e isso deu a Elcana, seu marido, o direito de ter uma segunda esposa. Quando a mulher não podia ter filhos, na cultura, dava a ele o direito de ter uma segunda esposa que pudesse lhe dar filho. Então Elcana tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos e filhas. Ana, porém, não os tinha. Ana era uma mulher muito amargurada, muito angustiada por conta disso. Porque além de sofrer pela esterilidade, de sofrer o conflito de não entender a razão de não poder dar filhos, a Elcana, ela tinha que amargar uma outra mulher. E o pior é que essa mulher a irritava excessivamente. Era uma mulher provocadora. Penina maltratava a Ana, humilhava a Ana, provocava a Ana. Imagina ter que viver debaixo de provocações, de humilhação, por conta de uma situação que você não pode resolver. Ela não tinha força para dar filhos. O seu ventre era morto, havia uma morte no seu ventre. Ela dependia inteiramente de Deus, ela dependia do poder de Deus. Lembre-se que naquele tempo não existia outra forma de engravidar a não ser pelos meios normais e naturais. E aí diz o texto que um dia, Ana no seu limite, Ana, uma mulher provocada, maltratada, sofrida, o texto diz que ela chorava muito, ela não comia, ao ponto que o seu próprio esposo, no capítulo 1, versículo 8, então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está triste o teu coração? Veja, ela chorava, ela não comia, ela não tinha apetite para comer, e ela era uma mulher de semblante triste, de vida triste, ao ponto que isso era manifesto, isso era notório. Essa mulher não tinha como se alegrar. E ainda um marido que chega para ela e diz: por quê? Indaga, questiona porque ela não comia, questionava porque ela chorava, porque ela era triste, mas parece que ele não tem a compreensão da dor da alma daquela mulher. Ao ponto que ela, no seu limite, no capítulo 1, versículo 10, levanta-se Ana, e ela, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente, versículo 11, atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão. Veja, ela faz um voto a Deus, dizendo: Senhor, se tu olhares para mim, se tu contemplares a minha aflição, se tu contemplares a minha tristeza, a minha dor, e me concederes a condição, a capacidade de dar à luz a um filho homem, Deus, eu vou te devolver, eu vou consagrar este garoto, eu vou te entregar este menino para que ele te sirva todos os dias da sua vida. E o versículo 12 diz que quando Ana, ela demora, é uma oração demorada, ela passa mais tempo do que o normal. Ela fica na presença de Deus, ela prefere ficar com Deus do que ir para a festa. Ela não tinha motivos de festa, ela não tinha apetite para comer, ela estava triste, ela chorava, ela estava amargurada. Ela não queria se deparar com Penina, ela não queria olhar para o rosto de Penina, aquele rosto que zombava, que desprezava, que humilhava, que a irritava. Ela queria ficar só, ela queria ficar com Deus. Sabe aquele momento que você não quer ver ninguém, que você não quer falar com ninguém, que você não quer ouvir ninguém, que você não tem espírito para festa, que você não está com vontade de ver pessoas, de estar no meio de pessoas. Você quer estar só, você quer estar com Deus, você quer estar prostrada diante de Deus, no secreto com Deus, ouvindo Deus, se humilhando diante de Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus, porque você sabe que só Deus te faz bem. Porque se ela se voltava para o marido questionava: por que estás triste? Por que tu choras? Por que tu não comes? Eu não sou melhor do que 10 filhos, Ana. Veja, ela estava sendo cobrada pelo marido. Se ela olhava para Penina provocava, Penina humilhava, Penina maltratava. Para onde quer que Ana
Ana se voltasse, há momentos que para onde quer que você se volte, as pessoas te provocam, as pessoas te humilham, as pessoas te perseguem, as pessoas te interpretam mal, as pessoas não te compreendem. Tem hora que você precisa desligar o celular, que você não tem que olhar o WhatsApp, que você não tem que entrar em redes sociais, que você tem que ficar só esperando em Deus. Era assim que Ana estava. O pior é que quando ela vai para o templo, no versículo 12, 1:12, demorando-se ela ao orar, no orar perante o Senhor, passou a Eli. É muito difícil, você não é compreendida pelo marido, você é perseguida pela segunda mulher do marido. Lógico, para aquele contexto, para aquela cultura que aceitava a poligamia. E ainda ela vai para o templo e ela não é compreendida pelo sumo sacerdote no templo. Porque diz a palavra que quando ela está jogada no chão, ela está prostrada, ela está se humilhando, ela está rasgando a sua alma, ela está fazendo um voto a Deus: Senhor, se tu atentares para a aflição da tua serva, Senhor, se tu lembrares de mim, Senhor, se tu me deres um filho varão, esse menino será teu, será consagrado a ti, será devolvido a ti. E diz o texto que ela falava apenas no coração, ela movimentava os lábios, mas ela não falava alto, ela não tinha força de clamar. Sabe aquele dia que você não tem força de gritar, vontade é gritar, mas não tem força de gritar? Sabe aquele dia que você fala com a mente, fala com a alma, fala com o coração, mas Deus interpreta, Deus escuta, Deus te vê. Deus não te vê como o homem te vê, Deus não te interpreta como as pessoas te interpretam, Deus não te observa te julgando, porque aqui diz a palavra que o sumo sacerdote infelizmente julgou Ana. Veja, ela foi mal compreendida pelo marido, ela foi provocada excessivamente pela outra esposa do marido, e ela foi julgada pelo sumo sacerdote. Essa mulher estava destruída, estava arrasada, estava sozinha. Ela só tinha Deus do seu lado. Porque o texto diz que, versículo 13, 1:13, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. E Eli a teve por embriagada. Veja, ele julga Ana, ele acredita que aquela mulher está completamente embriagada. E aí ele se aproxima de Ana, irmãos, imagina comigo, pensa aqui comigo, uma pessoa que se aproxima, é um sumo sacerdote, é um homem de Deus, e quando ele se aproxima, o que aquela mulher esperava era o cuidado. Mas há momentos, irmãos, que eu quero dizer uma coisa, é como se Deus quisesse fazer com que você aprendesse a olhar e a depender totalmente dele. Tem hora que você precisa aprender a não depender de ninguém, a depender exclusivamente e unicamente de Deus. Porque aquele homem, mesmo sendo sumo sacerdote, disse: mulher, até quando não apartarás de ti esta bebida forte? E aquela mulher humildemente, ela poderia ter se estressado, ela poderia ter se levantado, ela poderia ter se revoltado. Mas sabe aquele momento que não dá nem para se revoltar? Ela não tem força, ao contrário, ela é humilde em lhe dizer. Versículo 15, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada. Veja que os versículos 15 em diante, eu quero que você entenda, para que você possa compreender o capítulo 2 que eu li, você precisa entender qual era o cenário da alma daquela mulher, a realidade do coração daquela mulher. Veja que ela descreve aqui. Ela descreve para o sumo sacerdote estava tendo ela como uma mulher embriagada, estava julgando ela por conta do comportamento dela. Enquanto ela está sendo provocada por Penina, ela está sendo mal interpretada por Elcana, e ela está sendo julgada por Eli. Ou seja, a quem eu tenho? Quem pode me entender? Quem pode me compreender? Quem pode me ver? Quem pode me ajudar? Só Deus. Porque como é difícil ser provocado por um, ser mal interpretado por outro e ser julgado por outro, além da dor interna, da dor da alma, da dor da esterilidade, da dor do conflito que ela tem com Deus. Senhor, por que eu sou estéril? Por que tu não me abres a madre? Por que tu não me das filho? Por que tu permites eu passar por tudo
isso, além dela ter o seu conflito pessoal, o seu conflito interno, o seu conflito de alma, suas indagações, seus questionamentos, seus lamentos diante de Deus, ela ainda tem que suportar a provocação de uma mulher, uma má interpretação do próprio marido e ainda um julgamento do sumo sacerdote. Essa mulher está destruída. No versículo 15 ela disse: não, Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Isso que você está vendo não é bebida. Eu não bebi vinho, nem bebida forte. Isso aqui é tribulação. Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque é pelo excesso da minha ansiedade. Veja que ela usa expressões de uma pessoa profundamente abalada na alma, profundamente doente na alma, com o interior bagunçado e destruído. Ela fala de tribulação de espírito. Veja, o que é tribulação de espírito? É um espírito inquieto, é um espírito que não para, é um interior confuso, é um interior cheio de perturbação, cheio de confusão. Sabe quando você não tem paz interior? Sabe quando você não tem sossego interior? Sabe quando você se deita numa cama, mas a tua alma continua de pé, continua inquieta dentro de você? Sabe quando você não consegue trazer o sossego para dentro de você? Sabe quando você não consegue administrar, não consegue se aquietar, não consegue silenciar essas vozes que gritam na tua alma? Era assim que ela estava. Ela fala de uma expressão dizendo: isso aqui não é bebida forte, mas eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade. Uma outra palavra que ela usa: ansiedade. Ansiedade é uma agonia, um desespero que alguma coisa aconteça, mas que não acontece nunca. Sabe quando você não consegue descansar enquanto algo não acontece? Sabe quando você não consegue ter sossego enquanto algo não acontece? E o pior é que não depende de você. Ela não tem a menor condição, ela é estéril. O seu ventre não dá luz, o seu ventre não tem vida. Essa mulher está ansiosa, contando dias, contando horas. Essa mulher com certeza via chegar à noite, com certeza quantas noites mal dormidas, via o dia amanhecer e nada, e nada, e nada, todos os meses. Imagina essa mulher esperar o próximo mês das regras, e a regra vir, e a regra vir, e ela, meu Deus, até quando? Até quando isso vai acontecer? Entende? Era como se cada vez que a regra da menstruação de Ana viesse, fosse uma frustração, fosse uma dor. Já pensou? E você esperar mais um mês, dizendo assim: pode ser que no próximo mês venha. E chegando o próximo mês, a regra chega de novo. Eu vou esperar mais um mês, e 1 ano, e 2 anos. Eu não sei quantos anos Ana esperou. Mas ela tinha ansiedade. E essa ansiedade lhe afligia. Cada vez que a regra vinha, lhe afligia. Mas o texto diz que de repente, naquela aflição, naquela luta com a ansiedade, derramando a alma dela diante de Deus, apesar de ser julgada por aquele que deveria compreendê-la e orar por ela, mas ali nasce uma luz de esperança. Porque diz o texto no versículo 17, que quando ela responde mansamente, quando ela responde humildemente, aquele sacerdote explica que aquilo não é bebida, que aquilo não é embriaguez, mas é aflição, é tristeza, é ansiedade. Ele diz algo que muda, porque a fé chegou no coração de Ana. Até então é interessante como o que existia dentro do coração de Ana era tribulação, era ansiedade e aflição. Mas olha que coisa interessante. Esses 3 sentimentos estavam dentro do coração de Ana. Ela era uma mulher atribulada de espírito, era uma mulher ansiosa e era uma mulher aflita. Mas o versículo, olha o que é uma palavra. Como é lindo, irmãos, quando a gente entende o poder da palavra de Deus na boca de um servo de Deus. Porque o texto diz o seguinte, versículo 17. Veja, a primeira expressão de Eli foi uma expressão que feriu mais ainda a mulher. Parece que é um teste. Porque ele a teve por embriagada, e a voz dele é uma voz que machuca. Mas agora, Deus de fato usa a boca de Eli. E no versículo 17, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. Ele usa uma expressão
Quando ele disse, vai-te em paz. Eu aprendi uma coisa na vida. Escuta aqui, eu vou te dizer uma experiência minha com a voz de Deus. Vai-te em paz. Ou seja, tenha paz. A partir de hoje, receba a paz. A partir de hoje, a paz vai chegar à tua alma. A partir de hoje, essa ansiedade vai sair da tua vida. A partir de hoje, essa tribulação e essa aflição vai desaparecer da tua alma. O que quer que você escute, o que quer que você veja, mas a paz vai inundar, e a paz vai reinar, e a paz vai comandar, e a paz vai controlar a tua alma. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição. Em outras palavras, ela entendeu. Ela entendeu que na boca daquele homem, Deus estava falando através do sacerdote, dizendo assim, tenha paz a partir de hoje, porque Deus ouviu a tua oração. Na verdade, foi isso que ela entendeu. Pensa bem, um homem de Deus dizendo para você, tenha paz. Porque assim diz o Senhor para a sua vida, a tua oração foi ouvida pelo Deus de Israel. Isso foi tão forte na vida de Ana. Isso foi tão impactante na vida de Ana. Essa palavra de Deus, da parte de Deus, foi tão poderosa na vida de Ana, que a ansiedade arrumou as malas, que a aflição arrumou as malas, a tribulação arrumou as malas e foram embora, e a paz ficou. Vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que ele fizeste. Porque o texto diz no versículo 18, depois dessa expressão do versículo 17, dizendo, tenha paz, porque assim diz o Senhor para você, Ana, a sua oração chegou a mim, eu ouvi a sua oração, eu aceitei o seu voto, eu vou responder a sua oração, eu vou lhe conceder o que você está me pedindo, eu vou lhe surpreender, eu vou lhe dar o filho que você tanto quer. Versículo 18, veja, ela não saiu da igreja grávida, ela ouviu uma palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa, o que Deus fala é tão real que é igual à realidade quando acontece. Porque quando Deus fala, pode crer, pode celebrar, porque já é uma realidade o que Deus falou. Essa postura de Ana, essa reação de Ana, esse comportamento de Ana é um comportamento de fé. Porque o versículo 18 diz assim, e disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher foi o seu caminho. Veja, ela não comia, ela foi o seu caminho, ela comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Perceba que antes de Ana engravidar de Samuel, Ana foi totalmente dominada por uma paz e por uma fé imbatível, que venceu a falta de apetite, que venceu a tristeza, que venceu a aflição. Eu não sei o que é que está aí te dominando, o que estava te dominando, mas enquanto eu prego, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus está quebrando cadeias, que algemas estão se abrindo. É como Pedro, quando estava no cárcere, no capítulo 12 de Atos, eu estava pensando isso nessa madrugada. Olha o que é que eu estava pensando. Quando o anjo chega na prisão, no capítulo 12 de Atos, o anjo chegou, veja, aquilo que as mãos de Pedro não tinham força de abrir, quando o anjo chega, diz a palavra que as algemas se abriram. As portas, os portões da cadeia se abriram automaticamente. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que você não tem força para fazer, aquilo que você não tem força para vencer, aquilo que está além da sua condição, que está além da sua capacidade, que está além da sua estrutura, que está além das suas habilidades, pode ter certeza, o que te prende, o que te detém, o que te amarra, o que te aflige, o que te vence todos os dias, sabe você conviver com situações que te jogam no chão, que pisa, que te humilha, que demonstra tuas fraquezas. Sabe aquele espinho na carne de Paulo, o mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo? Sabe o que é passar, o inimigo passar, bater no teu rosto, esfregar teu rosto, jogar a tua derrota, rir de você, zombar de você, dar gargalhada de você, olhar para você e dizer, você é um fraco, você é uma fracassada, você não é capaz, eu te domino, eu te controlo, eu te destruo, eu faço o que eu quero com as tuas emoções. E agora
Deus falar contigo, e a paz de Deus chegar, a graça de Deus chegar, a paz de Deus chegar, a alegria de Deus chegar, e você agora dizer para quem te aflige, para quem te afronta: eu vou comer quando eu não comia, eu vou me alegrar porque eu não era alegre, e agora eu vou manifestar a graça de Deus, a alegria de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus, porque essa situação está vencida por Deus. O texto sagrado diz, no capítulo 1, para que a gente de fato inicie a mensagem, e versículo 19 diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana, que era esposa de Ana, coabitou com Ana, e olha que coisa linda, e lembrando-se dela o Senhor. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda, lembrando-se. Sabe quando Deus, essa expressão lembrar de alguém, é a mesma coisa de alguém naquele dia dizer assim: hoje eu vou resolver o problema de fulano de tal. É Deus dizendo: é hoje eu lembrei de você, hoje eu lembrei da promessa que eu lhe fiz, hoje eu lembrei da sua petição, hoje eu lembrei da sua oração, hoje eu lembrei que vi suas lágrimas, hoje eu lembrei daquela noite de oração, daquela vigília que você fez, hoje eu lembrei das suas obras, hoje eu lembrei do quanto você tem me servido, hoje eu me lembrei de você, e hoje há uma resposta de Deus para a sua vida. Ana engravida, e olha que coisa linda, versículo 24, 24. Havendo desmamado, a criança cresce, a criança agora é desmamada, porque ela criou o menino mamando, criou o menino no peito. E havendo desmamado, ela levou consigo um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. Veja, era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli. Lembra de Eli? Eli tinha julgado Ana, e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher. Deixa eu pegar essa expressão: eu sou aquela mulher. Não parece, mas sou. Mas eu não sou aquela mulher amargurada, eu não sou aquela mulher entristecida, eu não sou aquela mulher estéril. Eu agora sou uma mulher com a criança, eu agora sou uma mulher alegre, eu agora sou uma mulher vitoriosa. Deixa eu te dizer uma coisa: você vai falar do seu passado: eu sou aquele, eu sou aquela, mas não sou mais, eu não sou mais como era, eu não estou mais como eu estava, eu sou diferente. Deus mudou a minha sorte, Deus mudou a minha história. Hoje eu sou forte, hoje eu sou alegre, hoje eu tenho vitória para te apresentar. Eu sou aquela mulher, aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Ou seja, eu sou aquela mulher que tu a teves por embriagada. Eu sou aquela mulher que fiquei ali no chão, amargurada, entristecida, arrasada, humilhada, ansiosa. Mas agora eu vim trazer para ti ali a resposta da minha oração. Eu vim te mostrar, eu vim dar o testemunho. Olha o que é que ela diz. Versículo 27. Por este menino orava eu. Que coisa linda. Dá para entender agora? Uma oração, uma promessa e um menino. Oh, glória a Deus. Uma oração, uma promessa e um menino. Uma oração de um aflito, uma promessa de Deus, e uma realidade que não existia, passando a existir. E essa mulher disse: era por este menino que orava eu, o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. Versículo 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que vives, pois do Senhor eu pedi. Sabe o que é mais lindo aqui, irmãos? É que essa mulher, o que mais afligia essa mulher era a esterilidade. O que mais afligia esta mulher era o não poder dar à luz. O que mais afligia esta mulher era passar pelas humilhações que ela passava por ser estéril. Agora olha que coisa interessante. Quando a bênção chega, só que antes da bênção chegar, quando ela come, quando ela ri, quando ela faz festa, quando ela se alegra, ela entendeu uma coisa:
a minha alegria não está na bênção, a minha felicidade não está na bênção, a minha vitória não está na bênção, mas está nele. Ele é a minha bênção, ele é a minha alegria, ele é o meu gozo. Porque veja que o que ela queria muito era uma criança. Ela devolve, ela consagra aquela criança, e ela dá aquela criança, ela doa aquela criança. É como se ela tivesse, ela leva para ela e disse: o meu filho vai ser criado por você, ele vai ser servo de Deus, ele vai te servir na casa de Deus. E é lógico, o texto é muito claro, porque quando ela faz isso, naturalmente Deus viu tudo isso, e Deus não iria deixar essa mulher sem ser recompensada por ser alguém que não colocou o seu coração na bênção, mas colocou o seu coração em Deus. Ao ponto que no capítulo 2, versículo 21, para a gente voltar e ministrar os 11 versículos do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 21 diz: abençoou, pois, o Senhor a Ana. Olha que coisa interessante, essa mulher não tinha um filho. Essa mulher chorava por causa de um filho. Esta mulher era humilhada porque não tinha filho. A sua adversária, chamada Penina, provocava ela porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. O seu marido a interpretava mal, dizendo: por que tu choras? Por que tu és triste? Por que tu não comes? O sumo sacerdote julgava a mulher: tu estás uma embriagada. Mas olha o que Deus fez com essa mulher. Versículo 21, 2:21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel, ao todo Ana teve 6 filhos, porque o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Não sei se esses 3 filhos e 2 filhas, pode ser que sejam 5, se a gente não contar com Samuel. Então 5 filhos, Deus lhe deu mais 4 filhos, ou se a gente não contar com Samuel, Deus lhe deu mais 5 filhos. Essa se tornou uma mulher cheia de filhos. Agora, o que é que Ana agora, diante de todo este processo que Ana viveu, o que é que Ana aprendeu? Capítulo 2 do livro de 1 Samuel, versículo 1, a primeira coisa que Ana aprendeu é que é possível ser alegre em Deus em cenários de tristeza. Veja que quando Ana sai do templo, ela sai alegre. Então ela aprendeu uma coisa: a minha alegria, ela disse, o meu coração se regozija no Senhor. É isso que diz o texto. A minha alegria é o Senhor, é Deus que alegra. Deus alegra quem Ele quer. Então ela entendeu que Deus é soberano para colocar a alegria no coração, independente do cenário, independente da circunstância, independente da realidade. Veja, quando ela sai do templo, ela não sai com uma realidade diferente, mas ela sai diferente. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode ser diferente mesmo que a situação não mude. Não seja escravo da situação, não seja escravo do cenário, não seja escravo das vozes, não seja escravo das perseguições, não seja escravo das críticas, do julgamento, não seja escravo das pedradas que você leva, das perseguições que você sofre. Seja alegre no Senhor. Deixa as pessoas que te perseguem, que te provocam, ficar sem compreender como é que pode. Ela é tão provocada, ela passa por tantas provas, que as pessoas sentem na faculdade de Harvard para fazer uma pesquisa e um estudo profundo para entender a tua vida. Você tem todos os motivos de ser triste, mas você é alegre. E aí eles vão descobrir uma coisa: ela é alegre no Senhor. O meu coração se regozija no Senhor. É no Senhor que está a minha alegria. É o Senhor a minha alegria. E é no Senhor que eu posso ser alegre em qualquer circunstância. Eu sou alegre. A outra coisa que ela aprende é que é possível ser forte em Deus, mesmo se sentindo fracassado. Quem sabe você está ouvindo essa mensagem hoje, você se sente a pessoa mais fraca desse mundo, a pessoa mais fracassada desse mundo, não deu certo nada, você não consegue vencer nada, você não consegue vencer uma batalha, o inimigo tem zombado você, tem criticado você, tem dito: você está na minha mão, eu tenho lhe derrotado, eu tenho lhe feito cair no chão, eu tenho lhe envergonhado, eu tenho lhe pisado, eu tenho lhe humilhado. Mas ela aprendeu uma coisa: no Senhor é capaz de se levantar, no Senhor é capaz de se erguer, no Senhor é capaz de superar. É possível superar. Então, veja que ela diz: a minha força está exaltada no Senhor. Veja, quando uma força é exaltada no Senhor, você não precisa pagar com a mesma moeda. Você não precisa humilhar quem te humilhou.
Você não precisa pisar quem te pisou. Você não precisa provocar quem te provocou. Você não precisa fazer a mesma coisa que fizeram contigo. Ao contrário, a minha força está exaltada no Senhor. É Deus que me dá força para me erguer. É Deus que me dá força para me levantar. Deus vai te dar força para se levantar. Deus vai te dar força para se erguer. Deus vai te dar força para se colocar de pé. Deus vai te dar força para superar. Deus vai te dar força para vencer essa batalha. E aí ainda ela diz mais uma coisa que ela aprendeu. É possível rir. Veja que coisa interessante. Das forças contrárias que nos cercam. Porque o texto diz o seguinte: a minha boca ri dos meus inimigos, porquanto eu me alegro na tua salvação. Veja, o coração dela se regozija no Senhor. A força de Ana estava exaltada no Senhor. E a boca de Ana agora estava rindo dos seus inimigos. Há tempo para tudo, meu querido. Há tempo de que os outros estão rindo enquanto você se cala. Mas vai chegar o tempo que quem vai rir é você. Por isso que ela diz: a minha boca se ri dos meus inimigos. Ou seja, tudo que os meus inimigos disseram, pega aí tudo que vocês disseram, pega aí tudo que vocês falaram, todo o prognóstico. Porque entenda, inimigo faz prognóstico, faz previsão, inimigo zomba, inimigo critica, inimigo ri, inimigo provoca, inimigo mostra tua desgraça, inimigo te persegue, inimigo muitas vezes fica buscando os relatórios das tuas dores, o relatório das tuas derrotas. Mas agora você vai dizer assim para o seu inimigo: pega tudo que é relatório aí que você tem, tudo que você escreveu ao meu respeito, e coloca no final de tudo que quem está rindo hoje sou eu. Então, querido, é possível sim rir das forças contrárias que nos cercam. Ela também aprendeu uma coisa, versículo 2. Ela aprendeu que Deus é único. Escuta, Deus é único. Não há ninguém semelhante a Deus. Porque o texto diz: não há santo como o Senhor. Porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Então veja que ela chega a uma conclusão. Nós não sabemos, em tempos de guerra, quantos conflitos passam na mente de pessoas para procurar o que não deveria. Quantas pessoas em tempo de crise, em tempo de conflitos, em tempo de silêncio de Deus, em tempo de permissão de Deus, quantas pessoas que se envolvem com macumbaria, com feitiçaria, com misticismo, com espiritismo, vai buscar onde não deveria, vai pedir onde não tem, vai buscar no erro, vai buscar nas coisas erradas, vai depender de uma coisa, vai depender de outra. E veja, essa mulher chega a uma conclusão. Então deixa eu te dar um conselho: para de buscar aonde não tem resposta para ti. Ao contrário, se você na sua aflição vai buscar onde não deve, isso só vai trazer mais desespero e mais complicação para a tua vida. O caminho é ficar no secreto, em oração, sabendo que só Deus pode te dar vitória. Por isso que eles estão: há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E aí, o que é que ela expressa quando ela compreende isso? Ela diz o seguinte, no capítulo 2, dos versos 3 aos versos 9, há uma coisa linda isso aqui. Porque agora aqui é a soberba humilhada. Olha o que diz no versículo 3. Ela compreende que Deus é o Senhor que julga. Porque ele diz o seguinte: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Olha o que ela está dizendo: Deus julga. Uma hora, deixa eu te dizer uma coisa: todo mundo vai ter um encontro com Deus para acertar as contas. Ou você pensa que Deus não vai te pedir conta? Ou você pensa que não vai ter acertos de conta? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: a fatura chega para quem é soberbo, para quem é prepotente, para quem pensa que pode viver de forma independente de Deus, de forma distante de Deus, para quem é arrogante, para quem é orgulhoso, para quem fala o que não deve, quem ataca o que não deve, persegue quem não deve. Pode ter certeza, Deus pesa todos os feitos na balança. E eu lhe digo, é como ele fez lá no capítulo 5 de Daniel, com um jovem chamado Beltesazar, filho de Nabucodonosor. Ele viu a experiência do pai. O pai foi ferido com uma doença pela mão de Deus, chamada licantropia. O que é licantropia? É uma doença psicológica, é uma doença emocional, em que as pessoas se percebem ou acreditam que são animais. Nabucodonosor passou 7 anos, o rei da maior potência, do maior império do mundo. Ele passou 7 anos vivendo com animal, vivendo com os jumentos, comendo capim, andando de 4 pés. Deus ferindo o orgulho daquele homem, Deus ferindo a soberba daquele homem. E o filho viu tudo isso. Mas quando Nabucodonosor morre, que o filho assume o trono, o filho é soberbo, o filho não aprendeu com a situação do pai.
continuou se ensoberbecendo, fez uma festa que não deveria, usou os utensílios da casa de Deus, foi indiferente a Deus, até que Deus decidiu acabar com a festa daquele garoto. Porque eu lhe digo uma coisa: ou Deus coloca para comer capim, ou Deus acaba com a festa de soberbo. Diz a palavra que um dedo na caiadura da parede escreveu Mené, Mené, Tekel, Parsim. Ele ficou trêmulo, ele ficou desesperado, a festa acabou, ele perdeu a paz, ele perdeu a alegria, porque ele estava fazendo uma noite de orgia e usando os utensílios da casa de Deus. E diz o texto sagrado que a sua mãe trouxe o profeta Daniel e disse: Daniel é um homem que é profeta de Deus, que é instrumento de Deus, que é servo de Deus, que nos dias do teu pai, este era o homem que Deus usava para trazer esclarecimentos, para trazer respostas em enigmas difíceis. E ele soberbamente disse: tu podes fazer isso, eu vou te presentear, eu vou te honrar, eu vou te dar presentes, eu vou te dar riqueza. Profeta Daniel disse: as riquezas e os teus presentes fiquem contigo, mas eu vou te dizer o que Deus manda te dizer. Fostes pesado e achado em falta. Deixa eu te dizer uma coisa: ai daquele que Deus decide pesar. Só que todo mundo é pesado por Deus. Todo mundo vai para a fita métrica de Deus. Todo mundo é colocado na balança de Deus. Por isso que é isso que Ana está dizendo: não multipliqueis palavras de orgulho. Porque tem gente que é soberbo, que é orgulhoso, que fala como se fosse o rei, que fala como se fosse o grande, que fala como se ele fosse o cara, como se fosse o poderoso, como se não dependesse de ninguém, pisa todo mundo, humilha todo mundo, diz que não depende de ninguém, que não precisa de ninguém. Cuidado! Não multipliqueis as palavras de orgulho. Tem gente que fala demais. Eu vou te dizer uma coisa: você que fala demais, orgulhosamente, soberbamente, te prepara. O dia da balança de Deus na tua vida está chegando. Te prepara. Deus vai te pesar. Deus vai acertar uma conta contigo. E vamos ver onde está a tua soberba e a tua grandeza diante de Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes. Tem gente que é arrogante com a boca, fala o que não deve. Seja humilde no teu falar, seja simples no teu falar, seja justo no teu falar e seja crente no teu falar, seja bíblico no teu falar. Uma outra coisa que a gente percebe aqui no versículo 4, ela entende que o Senhor é o Senhor da guerra. Porque olha o que diz: o arco do forte é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Veja que ela está mostrando a soberania de Deus, as inversões, irmão. Olha, a vida é uma roda gigante. Eu quando andava de roda gigante, lá nas festas, né? Nas festas quando eu era garoto, escuta bem, eu entrava numa roda gigante e o maquinista quem decidia. Tinha hora que a roda gigante quando parava, eu estava lá em cima, olhando de cima. Mas tinha hora que quando o maquinista parava, eu estava lá embaixo. A vida é assim. Ora estás em cima. Deixa eu te dar um conselho: não pisa ninguém quando você estiver em cima, porque pode ser que amanhã você seja a pessoa pisada. Quando Deus levou Ezequiel para o vale dos ossos secos, lá no capítulo 37 de Ezequiel, diz a palavra que ele andou ao redor. Sabe o que é andar ao redor? Com cuidado para não pisar quem é osso. Porque tem gente, irmãos, que pisa quando pode, pisa porque gosta de pisar, pisa porque se agrada pisar, pisa porque se sente bem pisar. É isso que te agrada, é isso que te faz bem, pisar? Pois saiba que quem pisou um dia vai ser pisado, quem feriu um dia vai ser ferido, porque de Deus não se zomba. O que o homem semeia, ele vai colher. Seja humilde, seja uma pessoa que não permite que a soberba, que essa desgraça chamada soberba e orgulho tenha lugar no teu coração. Por isso que eu digo, irmãos, em João Pessoa, o povo é assim aqui em João Pessoa. Eu sei que tem muita gente em vários lugares, vamos ver se nos outros lugares são assim. Do dia 1 ao dia 15 a pessoa é uma, do dia 15 ao dia 30 é outra. Ou seja, quando recebe dinheiro se comporta de um jeito, quando o bolso está ali se comporta de outro. Aqui em João Pessoa é assim. Então veja só, o Senhor é o Senhor da guerra. O que significa que ele quebra o arco do forte. E ele cinge de força os débeis. Veja, tem hora que você é fraco, tem hora que você está forte. A vida nunca vai ser de forma linear. Nunca vai ser uma história só. A vida tem montes, a vida tem vales. A vida é assim. Deus muitas vezes permite passarmos pelos vales
Como disse o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente e em toda qualquer situação. Lá no capítulo 4 de Filipenses, eu aprendi, aprenda a viver contente, aprenda a depender de Deus, aprenda a ser alegre com Deus, aprenda a estar em Deus, a depender de Deus, a amar a Deus em todas as circunstâncias. Eu aprendi a ser contente, tanto ser estar humilhado, como ser honrado, tanto passar por escassez, como ter bonança. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo. Então ele quebra o arco dos fortes, cinge de força os débeis. Olha, do Senhor também a provisão, porque diz: os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Veja como ela vai pegando as realidades e vai dizendo: todo mundo vive realidades diferentes. Todo mundo vive tristezas e alegrias, altos e baixos. Todo mundo vive tempos de honra e tempo de desonra. Há tempo para tudo. Tem tempo que todo mundo te procura. Tem tempo que você liga e ninguém te atende. Tem tempo que todo mundo quer estar com você. E tem tempo que você humilha-se para uma pessoa ficar com você. Existe tempo que você tem dinheiro sobrando. Existe tempo que você não tem nem sobra. Existe tempo que você não tem nada. Existe tempo que você tem tudo. Há tempo que você está em paz. Há tempo que você está em guerra. É isso que o texto quer dizer. É que a gente não tem que estar preso a situações. É entender que Deus é o Senhor de todas as coisas. E que Deus escreve a história. E que Deus tem o controle da história. Porque olha o que diz mais. Ela agora está se referindo a Penina. Porque ela diz o seguinte: não sofre mais. Até a estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. Dá para entender agora? Era a vez de Ana. Tinha chegado a vez de Penina, mas agora era a vez de Ana. A vida é assim. Chega a tua vez. Aprenda a ter maturidade e entender que tem a vez do outro. Às vezes a gente fica incomodado com o outro, invejando o outro, tentando sabotar o outro, porque o outro está crescendo, porque o outro está prosperando. Peraí, tu queres prosperar e ser o nome a vida toda? Lembra de Pedro e Paulo? Está aqui, olha aí. Diz a palavra que até o capítulo 12 de Atos, você só escuta o nome de Pedro, porque Deus levantou Pedro, porque Pedro pregou no Pentecostes, né? Pedro lá chegando no templo Formosa e disse aquele paralítico: levanta e anda. Pedro foi preso no capítulo 4 de Atos e trouxe uma realidade de avivamento na igreja. Pedro no capítulo 5 teve a revelação do pecado de Ananias e Safira. Pedro no capítulo 6 orientou os apóstolos, dizendo: não é razoável que a gente abandone a palavra e a oração para servir as mesas, instituiu o corpo diaconal. Pedro, e assim vai no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, Pedro é o primeiro a pregar para Cornélio, um gentio. No capítulo 11, ele explica porque entrou naquele gentio. No capítulo 12, ele é preso e diz a palavra que o anjo olha libertou Pedro. Mas quando chega no capítulo 13 em diante, você nem escuta mais o nome de Pedro praticamente. É agora o nome Paulo. Paulo não é mais Pedro. Da mesma forma é João Batista. Você é um profeta? Não. Você é o Cristo? Não. Eu sou uma voz que clama no deserto, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu. Veja, quando ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falando de Jesus, os discípulos que estavam com João abandonaram João e seguiram Jesus. A gente precisa entender o seguinte: há um tempo que Deus me usa, que Deus me abençoa, que Deus me honra, que Deus me exalta. Mas agora a nuvem passou. Agora é outro nome, é outra pessoa. E as pessoas devem guardar no coração a gratidão de entender. É como Elias, que agora não era mais Elias, o manto agora vai para Eliseu. É como Moisés, que insistiu em entrar na terra. Ele queria entrar na terra, vencer os inimigos da terra, mas Deus disse: não é você. Você não vai ser o homem. Eu lhe usei para tirar o povo do Egito. Eu lhe usei no deserto, mas não vou lhe usar entrando na terra. Aqui termina a sua história, porque eu vou levantar um outro homem chamado Josué. É ele que vai entrar na terra com o povo. A vida é assim. E eu caminho para o fim. Porque ele também é o Deus da provisão. Versículo 5 diz: os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome, né? Ele é o Senhor que tem o controle da natalidade. No versículo 5 ainda, quando diz que até a estéril tem filhos e a que não tinha filhos perde o vigor. Ele é o Senhor da vida. No versículo 6, o Senhor tira a vida e dá. Veja, Ele que tira e Ele que dá. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor dos meus dias e dos teus dias.
Ele faz descer a sepultura e Ele também faz subir. Sabe aquelas pessoas que estavam quase morrendo e Deus dá o escape? É Deus o Senhor da vida. Ele também é o Senhor da história. Versículo 7 e 8 diz: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Quantas pessoas que eu conheço que eram ricas e hoje são pobres? E quantas pessoas que eu conheço que eram pobres e hoje são ricas? Quantas pessoas que eu conheço que eram tão exaltadas e hoje ninguém escuta nem o nome, sabe nem onde está? E quantas pessoas que eram anônimo e hoje Deus soprou o nome delas? A vida é assim. Olha mais, Ele levanta o pobre do pó. Interessante, quantas pessoas que estão em lugar de príncipe, que estão honrados e que ninguém sabe de onde saiu, ninguém imagina de onde veio, os processos que enfrentou, onde nasceu, de quem é filho. Porque Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo. O que é monturo? É lixo. E o que é que Ele faz? Ele exalta o necessitado, Ele exalta o pobre, Ele exalta aquele que não é ninguém, que não é nada, que não tem nome, que não tem sobrenome, que nunca teve nada. Ele exalta, Ele simplesmente coloca quem Ele quer, aonde Ele quer. Ele exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Já pensou? Quantas pessoas que estão assentadas entre os príncipes? E que se a gente for pegar a história daquela pessoa, vai ver que essa pessoa não veio de lugar nenhum, não nasceu em lugar nenhum, nunca foi ninguém, enfrentou processos duros, não teve pai. Quantas pessoas que não teve pai, não teve mãe, ou que o pai foi ausente, a mãe abandonou, ou que foi adotado, ou que nunca teve oportunidade de nada na vida, e simplesmente Deus exaltou. Ele é o que guarda o justo. Olha outra coisa aqui interessante do versículo 9: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas de morte, porque o homem não prevalece pela força. Então Ele também é o Senhor que guarda a vida dos seus justos e abandona o perverso. Deus abandona pessoas e Deus guarda pessoas. Existem pessoas que ainda que clamem, Deus não ouvirá, porque são pessoas perversas. Veja que emudece nas trevas, vive nas trevas, enquanto Ele guarda os pés do justo. E em último lugar, essa dependência de Deus que ela aprendeu também. Então Ana aprendeu que é possível ser alegre em Deus em cenários de tristeza. É possível ser forte em Deus mesmo se sentindo um fracassado. É possível rir das forças contrárias que nos cercam. Deus é único e não há ninguém semelhante. Ela aprendeu também que toda soberba é humilhada, que ninguém pode decidir nada, que a decisão de tudo está nas mãos de Deus. E ela aprendeu no versículo 10 que o caminho correto da vitória é depender de Deus, porque os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Ou seja, os que contendem contra o Senhor. Existem pessoas que contendem. Ninguém nunca venceu Deus, nem nunca vai vencer. Deixa eu te dar um conselho para encerrar. É melhor você estar do lado de Deus do que contra Deus. É melhor ter Deus do seu lado como amigo do que ter Deus contra você como inimigo. Eu termino com um versículo 31 do capítulo 8 de Romanos. Olha o que diz esse versículo. Diz o seguinte, 8:31 de Romanos. Vou descer aí para pertinho de você. Como é bom estar com você, mesmo nessa circunstância. Olha o que diz esse texto. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora deixa eu inverter isso aqui. É muito tranquilo dizer isso. Se Deus é por nós, é até gostoso de dizer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso dá vigor, isso dá força, isso gera fé, isso traz confiança, isso faz até a gente expressar isso com força, com a postura de vencedor. Mas vamos inverter essa história dizendo assim: e se Deus não for por nós, quem será por nós? Essa é a grande questão. Se Deus é por nós, aí sim, quem se atreve? Quem é corajoso? Quem é forte o suficiente para vencer alguém que Deus decidiu ser com ele? Quem é forte? Quem é o cara? Quem é tão inteligente? Quem é tão capaz? Onde é que existe força capaz de vencer quem Deus disse: eu não permito tocar? Não toca. É como Labão que perseguiu Jacó, dizendo assim, e ele disse assim para Jacó: olha Jacó, eu tenho força para te destruir, eu tenho força para te matar,
Eu tenho força para tomar tudo que é teu, mas não vou fazer, vou te dizer por quê. Não é porque eu não quero, não. Ou tu pensas que tem gente que se pudesse não já teria te engolido? Tu está pensando que tem gente que não já planejou de tudo e Deus diz assim, não faz, não toca e nem prevalece. Foi isso que Labão disse a Jacó: olha Jacó, eu tenho força para te matar, eu tenho força para te destruir, eu tenho força para tomar tudo que é teu. Agora tu sabes por que eu não vou fazer? Porque ontem à noite Deus falou comigo, o teu Deus falou comigo. Eu tive um sonho e Deus disse assim, olha aqui Labão, quando tu encontrares Jacó, não diga nem que ele é bonito nem feio, porque se tu tocares nele, tu vais se ver comigo. Só isso. Tem gente que não toca na tua vida porque Deus ameaçou. Escuta aqui, existe gente ameaçada por Deus por causa de ti. Não toca, pode dormir, sossega, porque tem gente que Deus já colocou no lugarzinho. É como os leões da cova dos leões. Lembra? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, a Bíblia diz que o rei Dario, no outro dia, lá no capítulo 6, gritou: Daniel, Daniel, porventura o teu Deus pode te livrar? Olha o que ele disse: sim, meu rei, vive eternamente. O meu Deus enviou os seus anjos, ou seu anjo, e fechou a boca dos leões. Pensa bem, um leão faminto, olhando para um homem dentro da jaula, olhando para ele, e sem poder abrir a boca, porque o leão precisa de quê? Da boca aberta para comer. Pensa bem, alguém perto de ti, anda contigo, muitas vezes convive contigo, tem a oportunidade de te destruir, mas não tem permissão de Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas essa não é a questão. A questão é, mas se Deus não for por ti? Se tu tiveres Deus como teu inimigo? Porque a Bíblia diz lá em Tiago, que um homem que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Existem pessoas que Deus tem como inimigos, e existem pessoas que Deus tem como amigo. Eu louvo a Deus, porque eu me sinto e tenho este privilégio. Deus é meu amigo. Eu posso dizer isso para todo mundo: meu melhor amigo é Deus. Ele é meu Pai, Ele é meu tudo. Em nome de Jesus.